Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento, né, ao conteúdo que a gente vem abordando, que é colonização brasileira, né, colonização do Brasil. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a economia açucareira, que é continuação, né? A gente estudou semana passada sobre os produtos que eram extraídos aqui na colônia, que era o açúcar, o algodão, o pau-brasil. E na aula de hoje a gente vai ver especificamente sobre a economia açucareira, que girava em torno de um pacto colonial, de mão de obra escrava e qual era a função dessa produção do açúcar aqui no Brasil, ok? Economia açucareira. E aí é importante a gente falar sobre o antigo sistema colonial, né? Que girava em torno aqui da colônia nesse primeiro momento de quando o Brasil foi descoberto, foi colonizado, dominado. E aí era um sistema de dominação da metrópole sobre a colônia. E aí tinha um conjunto de normas e leis que regulavam as relações entre a metrópole, né, que era Portugal, e a colônia, principalmente no campo econômico. Então, esse antigo sistema colonial seria a base das relações entre a colônia e a metrópole. E aí existia, né, a mentalidade mercantilista entre os séculos XIV e XV e caracterizou-se pelo lucro, pelo espírito do lucro fácil e o enriquecimento rápido. Então, todo esse processo de colonização de outras terras, de comércio, né, expansão comercial, que os burgueses começaram a praticar, o objetivo era o lucro fácil e o enriquecimento rápido. E aí Portugal considerou sua colônia americana como uma supridora fornecedora de matérias-primas e consumidora de produtos enviados pela metrópole. E isso, como a gente vai ver agora, representa um pacto colonial, né, que eram todas as práticas econômicas que aconteciam nesse período entre a metrópole e a colônia. E aí também, né, esse pacto colonial era chamado de regime exclusivo colonial e denomina o sistema de monopólio comercial e controle econômico imposto pelas metrópoles às suas colônias nos tempos modernos, que por meio do capitalismo comercial e mercantilismo. As colônias são áreas complementares da economia metropolitana e as colônias só podem comerciar, né, fazer comércio com a metrópole. Só podiam vender seus produtos para o grupo mercantil metropolitano. As colônias não podem ter fábricas e são obrigadas a consumirem os produtos manufaturados. E elas só podiam produzir o que a metrópole não tem condição de fazer. Por exemplo, o cultivo da cana-de-açúcar, que aqui era mais propício cultivar do que lá em Portugal. E nunca concorrer. Ou seja, a metrópole, ela não era, ou a colônia, ela não era para concorrer economicamente, comercialmente com a metrópole. Ela servia de complemento econômico para a metrópole, né? Então, e as colônias devem produzir em larga escala, a baixos custos e com o máximo de lucratividade. Então, essa era a base do pacto colonial entre a colônia e a metrópole. E aqui nós temos, gente, um desenho, né, um mapazinho que demonstra como que era essa relação entre a colônia e a metrópole. Então, o objetivo era a expansão e exploração, certo? Entre a metrópole e a colônia. E aí eles tinham esse pacto colonial por meio da agroexportação, ou seja, eles se utilizavam, né, da economia agrária, que era produzir, né, a matéria-prima, para exportar para outros países, né? E monopolizavam também. E tinha uma função histórica que era complementar a economia metropolitana, ou seja, a metrópole estava concorrendo comercialmente com outros países
porém ela se utilizava da colônia como meio para complementar a sua economia. Então, ela se utilizava do Brasil, né, da região do Brasil, da América Portuguesa, para plantar, né, os produtos que seriam exportados para a Europa e serem vendidos por eles e ganhar o quê? Dinheiro. E aí, né, vem a economia açucareira, que foi do século XVI ao século XVII. A colonização de base, ela tinha uma base agrícola, a economia global resulta da dependência ao mercado externo, ou seja, uma produção voltada basicamente para o exterior. Então, tudo que era produzido aqui tinha o objetivo, né, de atender ao mercado externo. A agricultura foi o recurso encontrado para a exploração do litoral brasileiro. Então, eles utilizaram o litoral brasileiro para ser explorado, né, as terras, e para começar o cultivo da cana-de-açúcar. E aí a colonização foi organizada em torno do cultivo da cana-de-açúcar, e essas primeiras mudas vieram lá da Índia, trazidas por Martim Afonso de Souza, que era o produto mais valioso entre os séculos XVI e XVII. E aí, com a empresa açucareira, Portugal solucionava o seu problema de utilização econômica das suas terras americanas e o Brasil se integrava como fonte produtora apenas aos mercados consumidores europeus. Então, Portugal se utilizava das nossas terras para plantar cana-de-açúcar, extrair o açúcar para ser vendido lá na Europa e eles conseguirem o dinheiro para a metrópole. E aí passou-se do âmbito da circulação de mercadorias para o da produção. Então, esse pacto colonial ele sofreu algumas mudanças, né? E aí o Brasil passou a ser um dos maiores produtores da cana-de-açúcar. Porém, quem tirava, extraía, né, o açúcar era a metrópole, Portugal, para ser vendido lá na Europa. E quais foram os motivos da escolha da cana-de-açúcar? A gente até falou sobre isso na aula passada. Existência de mercados consumidores na Europa, né? Antes chegava a figurar testamentos ou ser vendido como remédio. Além de seu aspecto econômico, né, que era bem viável, ela viabilizava a ocupação e colonização do país, já que a produção da cana necessitava de grandes áreas para o plantio. E aqui no Brasil existia, né, uma extensão territorial gigantesca. E aí eles garantiam a posse do território. A experiência portuguesa, né, uma vez que os portugueses já plantavam, né, a cana-de-açúcar em outros lugares, como Cabo Verde, Açores e Madeira. A qualidade do solo, né, o solo era propício para o cultivo e as condições climáticas também, porque era um clima quente e úmido, e isso facilitava o cultivo da cana-de-açúcar. E aí teve a participação holandesa no financiamento, né, refino e distribuição do produto. Daí Portugal não podia arcar com os altos custos de investimento para a instalação, transporte e comercialização do produto. Por isso, é provável que os flamengos, né, que são os holandeses, tenham fornecido capitais para o investimento inicial. Então, houve aí um financiamento da Holanda na produção inicial da cana-de-açúcar aqui na região do Brasil. A empresa açucareira foi a solução que possibilitou a valorização econômica das terras descobertas e, dessa forma, garantiu a posse pelo povoamento da colônia brasileira, principalmente o nordestino. Havia uma estrutura, né, de empresa comercial exportadora, certo? E a cana-de-açúcar foi o mais importante produto agrícola até o primeiro reinado aqui no Brasil, né, que foi 100, 200 anos depois. E aí, até meados do século XVII, o Brasil foi o maior produtor mundial de açúcar. E aí, o Nordeste foi o principal centro produtor nesse período.
E aí existiam 3 tipos de trabalhadores, né? Tinha os trabalhadores livres, que era mestre do açúcar, feitor, capitães do mato, lavradores. Tinha os grupos flutuantes, né, que eram mestiços, mamelucos, rendeiros e agregados, e tinham também os escravos. E aí a empresa açucareira, ela obedecia ao sistema de plantation, que eu vou explicar para vocês. O sistema de produção de plantation, ele segue 3 linhas, né? Que é a produção açucareira no Brasil, ela apresenta essas 3 características, né? Que é a monocultura, que representa o que? A plantation, certo? Monocultura, a mão de obra escrava e o latifúndio, que são as grandes áreas de terras para plantar as matérias-primas. E aí havia uma total ausência de autonomia dos produtores e a economia ficava atrelada ao mercado europeu e inteiramente voltada para o mercado externo. Então, não havia o objetivo de expandir a colônia, de desenvolver a colônia. A colônia era utilizada somente para produzir a cana-de-açúcar, né, e o açúcar, e aí era voltada especificamente para atender o mercado externo. Então, produzia-se aqui, mas não tinha a intenção de enriquecer a colônia. E aí era de enriquecer a metrópole. Por isso que fala que era inteiramente voltada para o mercado externo, produzia-se aqui e levava para a Europa para ser comercializado lá. E aí a produção do açúcar era nos engenhos, né? Que era uma unidade de produção, canaviais, roça, moenda, cadeiras, galpões, casa grande, senzala, onde os negros viviam, habitações dos trabalhadores livres, etc. E tipos de engenho, tinha os reais, que eram movidos a águas, e os trapiches, que utilizavam a tração do animal. E aí, essa etapa da produção do açúcar, né, ela passou por 5 etapas, né, como diz aqui o texto, né? Ou seja, primeiro plantava-se a cana-de-açúcar, fazia a colheita, levava para o engenho. Aí, na segunda etapa, a cana era moída, né, na moenda, e o cado é levado para o forno para ser cozido e retirado as impurezas. E aí, a terceira etapa, né, o melácio era produzido, colocado em forma de barro, em forma de sino, onde ficava até solidificar, se tornar sólido. E a quarta etapa, né, depois os pães de açúcar eram levados para os galpões onde eram quebrados. E aí a gente tem o açúcar mascavo ou açúcar preto e rapadura, onde posteriormente eram vendidos para os comerciantes. E depois tem o refinamento e embranquecimento e distribuição do açúcar, que é feito pela Holanda para toda a Europa. Assim, a Holanda financiou, por isso que ela tinha participação nesse comércio do açúcar, né, lá para a Europa. Aí aqui, gente, tem o desenho, né, um exemplo aqui de engenho de açúcar, certo? Né, as senzalas, os engenhos onde eram produzidos, os negros trabalhando, enfim. E aqui também tem outro exemplo, né, que mostra como era produzido a cana-de-açúcar, todas as etapas, como eu falei anteriormente. E aqui são outros desenhos, inclusive feitos na época, né, pinturas que mostravam os engenhos da época, né, e os negros, sempre o negro é demonstrado aqui trabalhando e tudo, né? E aqui as etapas de produção, como eu já falei para vocês anteriormente, certo? Tudo feito pela mão de obra escrava. E aí é isso, gente. O açúcar produzia o açúcar mascavo, a rapadura, a cachaça, inclusive até hoje. Então, gente, é isso. Qualquer dúvida, me procurem lá no fórum. Eu vou acabar a aula por aqui.
tá? Então, o que vocês precisam saber sobre a produção da economia açucareira é isso. Então, até mais.